Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, especificamente, é meu dia solar 22555. E assim, são faltantes 3012 dias solares para o cumprimento da jornada do peregrino. Hoje é meu ensaio 28 de fevereiro de 2026, onde eu produzi 1046 palavras. Gostei da produção, né? 6 e 4, 10 e 1, 11. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, coloquei lá em cima lá, estudioso da arte da filosofia psicoastrológica. Escrevo não para me lembrar. Escrevo porque não posso esquecer. Então, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, sentimos-nos muito confortável por quebrar o protocolo que vimos adotando nos últimos ensaios, em função específica do movimento das esferas divinas, que, de certa forma, condicionam nossos movimentos nesse orbe. Assim, não usaremos a discussão filosófica psíquica e nem a leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, que retornarão no próximo ensaio. Contudo, mantém-se ainda Saturno, Netuno em Áries, que pelos próximos 180 dias, isso mesmo, guerreiros alquimistas na vida, pelos próximos 180 dias, esse movimento dessas duas esferas divinas estarão em conjunção, obrigatoriamente retumbando a entrega que cada um deles faz e direciona para esse orbe terrestre, para essas consciências. Então, essas consciências, durante 180 dias, vão estar sorvendo diretamente essa energia direcionada. Diversas outras também. Por exemplo, hoje eu tenho no meu céu, né, da minha mandala elétrica, 55 aspectos. Né? Quer dizer o quê? Eu tenho 55 energias direcionadas individuais. Energias individuais, direcionadas exatamente para esse Stula Sharira e a composição dos seus outros 6 corpos vitais e energéticos. Pois bem, inevitavelmente fica muito difícil, né, para a nossa capacidade intelectual, e aí quando eu digo nossa, é da grande totalidade, ou seja, eu quase que poderia afirmar que é da maioria dessas consciências que estão no orbe. Por quê? Porque, inevitavelmente, a quantidade de energia que está sendo, vamos dizer assim, direcionada para cada uma dessas consciências, elas são extremamente específicas. Não há como nós dominarmos todas ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje 55 energias diferenciadas me influenciando diretamente. Então, onde é que nós nos pautamos? Nos pautamos, inevitavelmente, dentro dessa nossa consciência, e aí eu estou falando dessa consciência individualizada, né, de estar procurando sempre fazer a sua melhor entrega de acordo com a sua própria capacidade. Né? Por quê? Porque se eu faço de acordo com a minha capacidade de entregar aquilo, inevitavelmente essas energias vão retumbar através de mim, de novo, né? Para
as outras consciências, né? E criando, por assim dizer, né, um espaço, né, de conexão, né? Ou seja, mais ou menos, né, poderíamos dizer, a nível de pensar, né, que seriam as consciências todas interligadas, né, dentro desse movimento. Algo extremamente complicado da gente poder pensar, né, mas que num exercício, né, bem Covey-Sivananda, né, a gente vai levar, né, ao hábito, né? Então, tornar-nos excelentes mediante o hábito, né? Mediante o exercício. E assim, né, obrigatoriamente, esses 180 dias permanecerá em graus de conjunção, atuando nas mandalas elétricas das consciências encarnadas, através de 4 frentes distintas. A casa dessa ocorrência, a identificação com o ascendente, a projeção do Sol e, por fim, a emocionalidade da Lua. Motivo pelo qual operacionalizamos essa produção para outros guerreiros alquimistas na vida poderem se guiar nessas suas jornadas encarnatórias, que eu vou apresentar no finalzinho desse meu ensaio, né? Cujas 4 frentes distintas direcionam o meu foco. E aqui eu estou trazendo mais uma vez, né, o peregrino, né, como o meu modelo, né, para eu poder pensar a minha estrutura e olhar essa minha estrutura no coletivo, né? Então a primeira frente é a casa 12. É preciso amadurecimento emocional e criação de vínculos mais profundos e íntimos, tendo coragem para experimentar a vulnerabilidade, lidando com medos de abandono e buscando segurança emocional, familiar e ou espiritual, tornando-se um período para ofertamento de apoio terapêutico e ou emocional aos outros, fortalecendo a conexão com minha alma. E aqui a gente pensa, né, que é a tripartição, né? Manas, Búdico e Atma, né? A gente imagina, né, dentro do nosso estudo aqui, né, que as almas, né, são formadas por essa estrutura que, por assim dizer, né, é existente, né, e ela se manterá nas existências, né, até quando, digamos assim, o inefável deixar, né, de vibrar essa mentalização, né? Então, enquanto vibrar essa mentalização, seremos existentes. Para a segunda frente, a identificação com o ascendente, o ciclo pede enraizamento e purificação simultâneos, ou seja, construção de identidade sólida, Saturno, dissolvendo ilusões e heranças psíquicas, Netuno. Um período menos de exposição externa e mais de maturação interna. Preparo silencioso para o salto futuro, mais autêntico e estável. Seguido pela terceira frente, a projeção do Sol. O período pede equilíbrio entre ideal e estrutura. Saturno exige responsabilidade e critérios nas relações. Netuno inspira propósito coletivo e visão mais ampla. Integrar lucidez e sensibilidade permitirá construir redes alinhadas com valores autênticos e projetos viáveis para o futuro. Finalizando com a emocionalidade da Lua. O período pede integração entre rigor mental e imaginação criativa. Saturno organiza o pensamento, Netuno o inspira. Quando há equilíbrio entre disciplina e sensibilidade, a comunicação torna-se veículo de maturidade, inovação e clareza interior. E, paralelamente, essa é a mágica do existir, que vimos frequentemente abordando aqui no canal, Plutão está em Aquário e permanece nesse signo por 20 anos. Urano está em Touro, ainda retrógrado, retornando para Gêmeos em 25 de abril de 2026, permanecendo nesse signo, Gêmeos, por mais 7 anos. Netuno está em Áries, conforme havíamos mostrado, né, acima, né, onde fica por mais 13 anos, onde essas divindades indicam mudanças geracionais e transformações sociais profundas, que o tempo negativo 25567 não mais presenciará através desse movimento encarnatório. E
esse é o nosso principal motivo de quebrarmos nosso protocolo de entrega, por gratidão. A oportunidade de podermos estar fazendo parte desse movimento cósmico, dessas esferas divinas. Por isso, sentimos-nos extremamente confortável para nesse ensaio finalizarmos tomando o pano de fundo do Espírito da Astrologia da Personalidade, de Dani Rudyard, para concluir a difícil tentativa, né, que viemos fazendo aqui, nessa quebra de protocolo, né, de interpretar a carta natal desse peregrino que vos fala, que hoje finaliza sobre essa mandala natal entregando 4 exercícios simbólicos de consciência no magno opus da carta. Então, o que é isso, né? Ou seja, nós nos debruçamos, evidentemente, tomando como pano de fundo, né, o espírito da astrologia da personalidade, né, do Rudyard, né, e pensar, né, a linha alquímica dessa energia elétrica, né, que no Rudyard, né, ele pensa especificamente a formação das personas, né, das personalidades, né, olhando especificamente não mais a estrutura zodiacal, né, como uma linha, digamos assim, de entregas fechadas, mas sim de possibilidades abertas do que pode, né, essa personalidade absorver e contribuir. Então, especificamente, hoje nós vamos olhar, né, essa mandala do peregrino, né, no movimento final, né, a gente entende que aqui a gente conseguiu fechar todas as frentes, olhando exatamente as fases alquímicas, né, as 4 grandes fases alquímicas, né, e claro, permeada pelos processos, né, alquímicos. Pois bem, então, essa proposta nossa seria uma proposta, sim, o olhar individualizado, mas dentro de uma leitura coletiva, que a gente entende que existe um processo de coletividade. Por exemplo, só a nível de a gente elevar um pouco mais a discussão, ou seja, todos aqueles que possuem o mesmo nódo lunar do que o peregrino fazem um caminho único. Todos fazem um caminho único. Mas, é claro, com várias vertentes, que são essas da mandala elétrica, né, de influências, né, e de reparos, de construções, dentro de um projeto. Mas eles fazem um caminho. Isso é legal da gente pensar. Então, existe uma coletividade dentro desse caminho. Então, obrigatoriamente, por isso, a gente pensou, né, no nível do exercício, né, focando o individual, né, mas horizontalizando, né, para o coletivo. Então, esses exercícios simbólicos de consciência não são técnicas de autoaperfeiçoamento ou meditações genéricas, mas sim são gestos interiores alinhados à estrutura específica da mandala natal, como operações alquímicas vivas, simples na forma, profundas no efeito, dentro do ritmo do corpo e da vida. Assim, apresentamos cada um deles composto pela operação alquímica, com um exercício e sua fórmula interior, encerrando com nossa conclusão simbólica. Então, o primeiro, né, o exercício simbólico, Nigredo, habitar a matéria sem fuga. Ascendente e campo taurino, né, o estélio em touro. Operação alquímica, Affixatio. O exercício, o preço justo. É o nome do nosso exercício, né? Escolha um movimento cotidiano banal. Andar, cozinhar, lavar algo. Durante 5 a 10 minutos, faça a ação mais lentamente do que o habitual. Leve a atenção para o peso do corpo, a resistência da matéria, o ritmo da respiração. Não interprete, não simbolize, apenas permaneça. A fórmula interior desse exercício é: estou aqui, nada precisa acontecer. Esse exercício educa a minha consciência a não rejeitar o nigredo, algo essencial no mapa. O segundo
é o exercício simbólico albedo. Permitir a dissolução sem colapso. É o descendente em Escorpião, com Netuno energizando essa casa e esse signo. A operação alquímica é a solútil. O exercício nós denominamos de a entrega sem drama. Quando uma emoção intensa surgir, medo, perda, frustração, em vez de analisá-la ou resistir, faça apenas isso. Sente-se, respire, permita que a emoção exista sem narrativa. Não pergunte por quê. Não procure sentido imediato. A fórmula interior desse exercício é: posso sentir sem desaparecer. Isso treina o eixo touro-escorpião a não quebrar, que é a minha grande base de concentração, né? É o meu eixo horizontal, né? Touro-escorpião. O terceiro é o exercício simbólico, citrinitas. Iluminar sem inflar o ego. O Sol em Gêmeos e a Lua em Aquário. A operação alquímica desse exercício é a Illuminatio. O exercício nós denominamos como nomear o processo. Após um evento significativo, escreva 3 frases sobre o que aconteceu, o que isso me mostrou, o que permanece em mim depois. Sem juízo moral, sem conclusão fechada. Eu não sei se você notou, mas eu vou falar de novo, né? Após um evento significativo, escreva 3 frases sobre. Então, as frases que nós aqui, né, capitaneamos escrever é frase 1, o que aconteceu. Frase 2, o que isso me mostrou. E a frase 3, o que permanece em mim depois. Note que a frase é interrogativa, mas ela não busca a resposta. Ela é uma frase interrogativa. Então, o exercício é canalizado sobre a presença do evento significativo, né? O reconhecimento dessa presença, né? E a escrita. O que aconteceu? O que isso me mostrou? O que permanece em mim depois? Somente isso, mais nada. Não tem resposta. Por quê? Porque aqui, obrigatoriamente, todas essas respostas já se encontram na estrutura do self. Única e exclusivamente, só precisamos nos lembrar. E não é a busca da resposta. Conseguiram captar? Não é a busca da resposta. É a lembrança que ela já existe. A fórmula interior, né, desse exercício é: veja o padrão, não o personagem. Esse exercício honra o meu sol geminiano sem dispersão. O quarto exercício simbólico, Rubedo, é encarnar o ouro no cotidiano. E aqui o nó do norte e Vênus em Câncer. Então, tanto o meu nó do norte, né, que a gente falou aqui no começo, né, a nível coletivo, existem outros comigo, né, que fazem esse mesmo caminho que eu faço nessa existência, né? Ou seja, entrei no nó do sul em Capricórnio e estou saindo no nó do norte em Câncer. Então, esse estou saindo também aqui não é profecia ou apologia ao término, não, de forma nenhuma, é só uma consciência filosófica, né? De você poder entender, né, o ciclo. É isso, mais ou menos, né? Então, esse exercício simbólico da Rubedo, né, que a gente entende obrigatoriamente que ele se faz presente no dia a dia,
né? Não tem um momento específico para o acontecimento. Existe sim um momento específico para o reconhecimento. E aqui o que a gente está trazendo para o exercício é o processo de reconhecer, né? Então, a operação alquímica, né, desse exercício simbólico rubedo é a coagulatio. O exercício, né, que nós nos imputamos e trazemos aqui a nível existencial, né, porque ele vai existir enquanto houver esse mecanismo chamado aqui YouTube, né, o qual eu sou muito grato, né, que me permite fazer essa entrega. Então, ele vai estar ali, né, enquanto essa existência se mantiver, né, a existência do YouTube, né, da ferramenta. Então, o nome do exercício é o gesto que nutre. Escolha uma ação concreta por semana que proteja, acolha, sustente alguém ou algo. Não precisa ser grande, precisa ser real. Um cuidado silencioso, um limite amoroso, um gesto de presença. A fórmula interior desse exercício é: o ouro serve à vida. A nossa conclusão simbólica é: a individuação não acontece quando você muda. Ela acontece quando paramos de resistir ao ritmo da própria mandala natal, onde esses exercícios não criam nada novo. Eles apenas retiram os obstáculos. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, num viés junguiano, é claro. E, extraordinariamente, por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries, um movimento que não mais se repetirá por 170 anos, através de 2 fontes distintas: a casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente. Então, essa é uma produção, né? Nós não criamos nada, né? Estava tudo ali, nós identificamos e só fizemos o processo de transformação para fazer a entrega. A entrega é para quem? É para você, guerreiro alquimista na vida, que se sentindo sincronisticamente atraído, né? Estamos aqui a nível único e exclusivamente, né, digamos assim, experiencial, apresentando para cada um de vocês, dentro da sua mandala elétrica, né, 2 frentes para esse movimento que não mais se repetirá por 170 anos. Quer dizer o quê? Que se você tem consciência do movimento, inevitavelmente fica mais fácil para você se reconhecer, que é a nossa grande chamada aqui, né? A gente precisa se lembrar. Não é para não esquecer. A gente precisa se lembrar. Então, obrigatoriamente, esses 2 ofertamentos, esse especificamente, né, a condição Saturno-Netuno, que a gente vai fazer por um custo simbólico, né? Também representativamente com 318, né? Então ele vai ter uma representatividade simbólica no mundo monetário de R$18,11 para aquele guerreiro alquimista que tiver interesse, né, em poder olhar e se reconhecer. É disponível através de pedido, tá? No WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$11,18, o método terapêutico para a psique, a nossa produção, né, inicial, né, que deu base para a gente olhar para frente aqui, né, no tempo negativo, se reconhecer, né, que estamos fazendo sim para o peregrino, né, mas abrindo coletivamente, né, para outros peregrinos que se identifiquem e poderem seguir, né. O frontispício dele está lá atrás, né?
para, em contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vão juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que o @tempo negativo 25567 está agora também no Instagram e no Facebook, andando pequeno, né, fazendo entregas fechadas, né, dentro dessa leitura da arte da filosofia psicoastrológica, né, que a gente entende para, de alguma sorte, né, nos magnetizar, né, nesse mundo, no mundano, né, e nos eletrificar, né, nesse processo de ascensão, né, do retorno. E é isso, você me vê no próximo vídeo.